economia, né, que são muito importantes. Primeiro, é a questão do salário mínimo, né? Hoje foi o... eu recebi uma notícia aqui, hein, Zé, pra você não ficar em casa. Os companheiros de Florianópolis me falaram que vai ter o bloco, que o pessoal vai participar do bloco. Tô com Lula aí, aí em Certo. Florianópolis. Então, é, Beleza, beleza. O que, pessoal aí é animado. é, Apesar de ter uma porção de gente de Blumenau no PCO ali, o pessoal é. Blumenau, que é terra de alemães, né? é, O pessoal prefere o mês de outubro, o o outubro tem uma Oktoberfest. festa boa também. Isso, mas o Brasil faz essas misturas todas, né? Então o pessoal curte carnaval também. Então é isso aí. Então vai ter o bloco Tô com Lula para quem está em Florianópolis, né? Pode Beleza. participar aí do bloco Tô com Lula. Mas eu ia falar o seguinte: o salário mínimo foi divulgado aí pelo governo, né? Que haverá um reajuste adicional no salário mínimo para valer aí a partir do dia 1º de maio, né? O salário está em R$ 1.302 e a partir de 1º de maio será aumentado para R$ 1.320, né? E a gente precisa fazer uma discussão aqui porque o valor é muito baixo, né? A gente sabe que há uma dificuldade muito grande do governo Lula de fazer um aumento considerável aí do salário mínimo, um aumento que realmente é, seja dê condições aí para a classe trabalhadora. Outro dia a gente mostrou aqui no programa, enquanto eu falo aqui, até a produção, se quiser procurar o gráfico, os salários mínimos da América Latina. O Brasil está em 13º lugar, está atrás do Peru, está atrás da Bolívia, está atrás do Equador. É um negócio assim absurdo, né? E a gente tem uma dificuldade grande aí do governo de dar um aumento considerável. Nossa política é que um aumento para R$ 2.000 seria o mínimo do mínimo do mínimo, né, na situação emergencial em que a gente se encontra. Eu queria ver, Zé, o que você acha, né, sobre a questão do salário mínimo e tudo Queria mais. fazer uma pergunta para o Zé, Opa, primeiro. claro. Queria aproveitar que tem um economista aqui, né? É o seguinte, muita gente fala assim, se aumentar o salário mínimo, as empresas vão quebrar, porque eles não vão conseguir pagar esse salário dos trabalhadores. Né? Eu lembro do Lula, antes de ser eleito, primeira vez presidente, ele falava uma coisa muito interessante, falava assim, nos Estados Unidos, o trabalhador que ganha mais no mundo é nos Estados Unidos, e eles recebem apenas 6% do lucro da empresa. Só 6% vai para o pagamento de salários. Né? E o Lula falava assim, olha, pelo menos no Brasil eu quero chegar a 4%, né? Como uma coisa assim relativa. Para mim, 6%, 4% é uma coisa ínfima para uma empresa, para o lucro de uma empresa. Né? Então, eu acho que essa coisa de quebrar a empresa, aumentar o salário, acho que isso é balela, porque o que a empresa reserva para o pagamento de salário é ínfimo. É ínfimo. Eu lembro que quando eu trabalhava, estava numa companhia, eu peguei tinha um matemático que trabalhava comigo, nós começamos a fazer a conta do lucro que a gente dava para a empresa, é uma coisa assustadora. A gente ficava assim com 2% desse lucro. Né? Empresa de quê, J. Camelo? Empresa de quê? Escola, né? Uma escola particular escola. grande. Uma né? escola grande. Muito grande, muito grande. Talvez uma das maiores do Brasil. E a gente ficava era assim, uma questão de 1%. A gente ficava com o lucro da pessoa. Eu não sei, gostaria que você falasse sobre isso. Não sei se eu estou errado ou certo. Né? Não, o teu raciocínio está muito correto. Eu acho que é uma pena que a gente não disponha mais de tempo para aprofundar essa discussão, porque esses temas que vocês estão trazendo aí são temas cruciais para o Brasil e fundamentais de a gente aprofundar, né? Nós, em regra, não só no meio da população, mas mesmo na vanguarda, de esquerda e tudo mais, nós temos dificuldade de entender esses temas, porque são, em regra geral, são chatos mesmo, né? A gente saiu de discutir carnaval, que é uma coisa gostosa, para entrar nessa discussão de estatística, de matemática, que é o saco, né? Mas esse pensamento que tu externou aí, essencialmente ele é correto. Evidente, aí tem uma coisa fundamental, na fala do Francisco, inclusive, que é o seguinte, aumentar para 2.000. É perfeitamente viável e a economia brasileira absorveria perfeitamente. Só que tem o seguinte,
para fazer isso, tu tem que ter um conjunto de políticas que tem que ser simultaneamente movimentadas. Por exemplo, nós temos que retomar a indústria, né? Retomar a indústria. O presidente do BNDES, o Lula aí, e o Mercadante, que é presidente, estão falando em reindustrialização do Brasil. Isso é fundamental, né? Porque a indústria é o setor que mais gera valor agregado. Esse 2%, possivelmente, J. Camilo, que se referiu não 6% nos Estados Unidos, ele é uma coisa que varia de setor para setor, isso é na totalidade, mas a indústria, se você pega a indústria automobilística, por exemplo, é muito menos do que isso. Porque quanto maior for a composição orgânica do capital, ou seja, quanto mais capital fixo, máquinas, equipamentos e tal, menor o peso que a mão de obra tem no custo total da mercadoria. Por isso também que a indústria é fundamental. Para tu garantir salários bons, razoáveis para a população, como, por exemplo, o Diese estabelece que o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas é de 6.300. 4 pessoas, 2 filhos pequenos e o casal. Precisaria de, no mínimo, 6.300. Então, percebam, agora numa perspectiva muito otimista, depois de pressão da CUT, etc., se chegou a 1.320, né? Então nós estamos muito além, né? O salário atual de 1.302, o salário mínimo necessário do Diese, dá 5,5 vezes esse salário mínimo. Então, para tu fazer isso, tu precisa de um conjunto de políticas. Por exemplo, não tem sentido tu querer melhorar a vida dos trabalhadores através de aumentos salariais e, ao mesmo tempo, entregar a Eletrobras. Isso é uma coisa que tem que ser revista, é evidente. Se tu destrói a economia com a política neoliberal, se tu passa 1,9 trilhão de reais num ano para os bancos de juros e amortização da dívida, como aconteceu em 2021, no ano passado tem uma cifra parecida que não foi divulgada ainda. Se tu privatiza a empresa de energia mais importante da América Latina, na verdade uma doação que o Brasil fez por dinheiro de cachaça, é óbvio que tu só consegue fazer isso às custas do sofrimento do povo, né? Então, o primeiro requisito para melhorar a condição dos trabalhadores, melhorar o salário mínimo, é ter soberania, é preservar os interesses nacionais. É um negócio inacreditável, porque nós temos uma burguesia, a gente pode chamar de nacional, que é muito subserviente, né? É inacreditável esses caras terem apoiado o golpe de 2016, que é um golpe contra o Brasil, contra o desenvolvimento, contra a indústria e, evidentemente, contra os trabalhadores, conforme a gente viu nesse período que aconteceu com a renda do trabalho, né? Então, eu diria assim, para encerrar essa questão, que é fundamental, que é viável, perfeitamente, dar um aumento significativo do salário mínimo. Tu poderia, inclusive, fazer como o Lula fez e até o primeiro governo da Dilma, que foi ter uma política de aumentos reais do salário mínimo, porque aí a economia vai absorvendo gradativamente. Tu vincula, como foi feito, a uma política de retomada dos investimentos, né, como os PACs, uma política habitacional, como a gente teve, a Minha Casa Minha Vida foi uma das primeiras coisas destruídas pelo golpista Temer. Que agora o Lula retomou, né? E o Lula retomou, inclusive, na faixa 1, que tinha sido suprimida, que é a faixa 1, que vai até R$ 2.300, renda familiar de R$ 2.300, e que é fundamental, é onde o povo precisa mesmo, né? Então, esse conjunto de políticas viabiliza perfeitamente, é uma coisa que a gente pode aprofundar com mais informações em outro momento, viabiliza perfeitamente um aumento salarial. Aqui, só para lembrar que isso não é teoria, não estamos falando por hipótese. A economia recente no Brasil demonstrou isso. Se tu pegar aí o período onde o salário mínimo teve, nos governos do PT, aumento real de 74%, aumento acima da inflação de 74%, foi o período que a economia brasileira mais cresceu. Isso não é hipótese. Agora, é claro que, como a dominação é do capital rentista, a conta deles é toda inversa, né? É achatar salário, é vender, é lascar.
manter 30% só da população no mercado consumidor interno e de preferência, proscrever o PCO. É isso aí. Eu queria, a produção achou aí, vamos colocar de novo aquele índice dos salários mínimos da América Latina, que eu acho que isso aqui é um negócio. Ó, o Brasil tá ali embaixo do Peru, né? 13º, só tá acima da Colômbia, da República Dominicana, da Argentina e da Venezuela. E o negócio da Venezuela é mais complexo, né? A discussão lá, porque tem muitas sanções e tudo mais. O governo tem que se virar de uma forma. A Venezuela perdeu 75% do PIB nos últimos anos em função da dependência que tem do petróleo. Exatamente. Então é bem complicado lá. Mas você ter o Brasil abaixo de países como Bolívia, né, Peru, Equador, Panamá, é surreal isso daí. Né? O salário mínimo é muito baixo. Né? É um salário mínimo assim de escravidão. Né? A gente tem falado bastante disso aqui no programa, né? É sempre bom relembrar. Né? Isso aqui é totalmente absurdo. Né? Bom, eu queria receber